Olá, meus amigos, tudo bem? Sou eu, professor Gessé, novamente. Agora estamos no 8º tempo, tá? E aí eu vou dar continuidade, né, à nossa matéria, né? Então, continuando agora com o humanismo, né? Fechando o humanismo com as últimas manifestações literárias, tá? Então, nós temos duas últimas manifestações literárias para falar. Acabou juntando, né? Acabou juntando um monte, né? Porque no começo nós tínhamos somente no trovadorismo as cantigas, aí você decorou. Cantiga de amigo, cantiga de escárnio, cantiga de maldizer, cantiga de amor. Agora, nós temos mais variações, né? Nós temos mais manifestações literárias. Contudo, antes de começar, quero que você pegue a sua apostila, né? Na página 136, que foi o exercício que eu deixei para que você fizesse. Nós vamos fazer juntos agora, tá? Eu deixei meu livro digital aberto aqui, caso não esteja na sua mão aí. Vou dar um zoom aqui para que você possa me acompanhar. Pois bem, aí começa o primeiro aqui, tá? Estou na página 136, tá? Começa o primeiro aqui, está dizendo aqui: com base no conhecimento prévio da obra da farsa, né, de Inês Pereira, de Gil Vicente, e na leitura do trecho a seguir responde as questões 1 e 2. Então, o livro se dedica bastante ao teatro Gil Vicentino, tá? Justamente Gil Vicente é o grande nome, né, desse humanismo, tá? Mas é importante você ter em mente, não é só o teatro. A apostila se dedica bastante ao teatro, mas não é só o teatro, tá? Então vamos lá. A fala de Pero, né? Vossa mãe foi-se, ora bem, sós nos deixou ela assim. Quanto a mim, quero-me ir daqui. Não diga algum demo alguém a Inês. Vós que me haveis de fazer, nem ninguém que há de fazer. Aí a parte, né? Ah, galante despejado. Aí o Pedro: se eu fora já casado, doutra arte havia de ser, como homem de bom recado. Pois bem, aí ele vai elaborar a questão. A questão era da UEL, né? Universidade de Londrina, diz assim: assinale a alternativa que apresenta corretamente uma interpretação para essa cena, tá? Então, Pero, ele aproveita a ocasião para caluniar a mãe de Inês? Não, né? Pero aproveita a ausência da mãe para fugir com Inês? Não. Pero demonstra pudor e timidez por estar só com Inês, certo? Então, ela tem uma temática mundana, ela tem uma temática do dia a dia, daí fala, né, de todo o pudor desse nosso personagem. A alternativa correta é a letra C, tá? Pero quer aproveitar a ausência da mãe para ter intimidades. Não. Pero, mesmo já casado, demonstra interesse pela mãe de Inês. Não. Então, o correto aí é a letra C. Ainda com a leitura, olha o que a UEL fez. Dá uma olhada. Assinale a alternativa que corresponde à lição aprendida por Inês com o seu casamento. Qual foi a lição que ela aprendeu com o casamento? Amiga e bom amigo, mas aguenta que o bom lém. Não, nada a ver. Olha outra aqui. O que não há vez de comer, deixa a outrem mexer. Não. Homem que não tem nem preto, casa muito na má hora. Não tem nada a ver. Muitas vezes mau pecado é melhor boa simpleza. Também não. Quem bem tem o mal escolhe. Quem bem tem e mal escolhe, por mal que lhe venha, não se anoja. Não se anoje, tá? Bom, supostamente a resposta correta é a letra E. Por quê? Porque lembra, né, o mote como que foi criado a farsa de Inês Pereira. A farsa de Inês Pereira foi criada sobre o seguinte mote: mais vale um burro que me carregue do que um cavalo que me derrube. Mais vale um asno que me carregue do que um cavalo que me derrube. Então, quem bem tem e mal escolhe, quer dizer, quem bem tem mas mal escolhe, por mal que lhe venha, não se anoje. Então, no caso, é o que resume o sentimento, é a letra E. E por último, eu tenho aqui um trecho do Alto da Barca do Inferno, tá? Ele vai fazer assim: vem um corregedor carregado de feitos e, chegando à barca do inferno com sua vara na mão, diz, né?
Ou da barca, aí o diabo, né? Que quereis? Está aqui o senhor juiz? Ó amador de perdiz, gentil carrega trazeis, quantos processos trazeis, no caso, né? Corregedor, no meu ar conhecereis, pelo meu jeito conhecereis, que não é ela do meu jeito, que não venho satisfeito. Muito bem. O diabo. Como vai lá o direito? Corregedor, nestes feitos o vereis. O diabo, ora, pois, entrai. Veremos que diz aqui, nesse papel. O corregedor, e onde vai o batel? Onde vai o barco? No inferno vos poeremos. Ó, vê? Então aqui ele evoca o antigo verbo poer, né? Porque o verbo poer o verbo poer é o que vai dar origem ao verbo pôr. No inferno vos poremos, nos poeremos. No inferno vos colocaremos. Como? A terra dos demos há de ir. Um corregedor, né? Deixa eu continuar aqui. Estou projetando aqui. O diabo, santo descorregedor, embarcai e remaremos. Ora, entrai, pois que viestes, né? Pois bem, aí ele fala, o corregedor, não fala em latim, né? Não é de acordo com a lei? O diabo, ita, cai, daí cai a mão, remaremos um remo destes, fazei conta que nascestes para nosso companheiro. Corregedor, renego da viagem, recuso a viagem, né? E quem me há de levar? Há aqui no mar funcionários de justiça. Então ele evoca, né, os meirinhos e tal, né? Pois bem, aí o livro vai fazer a seguinte, ou melhor, a apostila, né, no caso a PUC do Rio Grande do Sul, vai fazer a seguinte argumentação. Todas as afirmativas estão corretamente associadas ao excerto e seu contexto, exceto. Então, nesse caso aqui, a questão é muito boa, né, para se estudar a respeito do alto da barca do inferno. Como eu falei para vocês em outro encontro, nós estamos fazendo o contrário. O certo seria ler a obra, mas nós estamos fazendo o caminho contrário. Estamos experimentando, né, a partir dos exercícios para assim tomarmos conhecimento da obra. Diz assim, todas estão corretas, tá? Este fragmento pertence à obra Alto da Barca do Inferno, peça teatral na qual o anjo e diabo disputam as almas que serão destinadas respectivamente à glória e ao inferno. Correto? Muito bem. Letra B. Uma das marcas de Gil Vicente é a fina crítica aos poderosos da sociedade através do humor. Argumento aqui exemplificado pelo embate entre a linguagem mais afetada do corregedor e a ironia da debochada do diabo. Correto. Letra C. No excerto em destaque, percebe-se um personagem da magistratura insatisfeito com seu destino, já que o corregedor entende que sua profissão deveria conceder-lhe certos privilégios. Você vê? Então o camarada queria dar a famosa carnetada, né, no diabo, né? Afinal, eu sou corregedor, né? Devido à sua extrema religiosidade, o corregedor não aceita o inferno como seu destino. Não é pela religiosidade. Ele queria um destino melhor pela sua posição como juiz, tá? A resposta errada é a letra D, tá? Mais uma para estudar. Letra E. Gil Vicente critica, na obra a qual esse trecho pertence, o abuso do poder, a arrogância atrelada à profissão, a hipocrisia de uma sociedade corrompida, o que demonstra a atualidade de um texto escrito no século XVI. Atualidade, irmão, qualquer semelhança com os dias de hoje é mera coincidência. Você pode ir na casa de qualquer um, berrar lá, protestar, porque é direito seu protestar, mas se você for na casa de um juiz, você é preso, tá? Então as pessoas dão carnetada, elas... no juiz, digo, juiz do Supremo, né? Estou citando um fato que aconteceu. O camarada, né, foi lá e prendeu o camarada que ficou protestando na frente da casa dele, o juiz do Supremo, né? Supostamente ele né, se considera um brasileiro de outro nível, né? Então, um brasileiro que merece privilégio e, na verdade, todos nós somos iguais, todos nós somos iguais perante a lei. Só que esses seres
são considerados, ou autos se consideram deuses, né? Interferindo nos outros poderes, etc, etc. Qualquer semelhança com os dias de hoje não é mera coincidência. Gil Vicente viveu no século XVI, mas a sua obra reverbera até os dias de hoje. Por isso é importante, né, nós estudarmos. Mais uma vez, é uma tentativa desesperada de dizer o indizível. Tá bom? Então tá, foi o exercício que nós fizemos, que eu propus para ser feito. Então vamos imediatamente, né, à nossa aula de agora e o complemento final do nosso momento, né? Então fique atento, a partir de semana que vem, ou melhor, a partir de sexta-feira agora eu já devo soltar a atividade do AVA, tá? Então fica ligeiro, tá bom? Então vamos lá. Qual que é a primeira? A primeira é a poesia palaciana, tá? O que é a poesia palaciana? É o restante do fragmento do trovadorismo. Do trovadorismo, qual que é a diferença? No trovadorismo, essa poesia era acompanhada com música, com instrumento, tá? Agora, a poesia, ela se separa dessa musicalidade. Então, a primeira característica seria a separação entre a poesia e a música, tá? Mas existe sim a poesia. Existe a poesia que é recitada, existiam campeonatos de poesia na corte de Portugal. É assim que Gil Vicente aparece no primeiro momento como poeta, mas aí depois ele tem uma ideia. Não vou fazer poesia. Eu vou fazer uma peça. Então lembra que foi o Alto da Visitação que marca, né, o início de Gil Vicente na corte, que daí será patrocinado pela rainha, porque a rainha achou interessantíssimo o que ele fez, que ficou diferente dos demais, tá? Então a separação entre a poesia e a música. Então a poesia se desvencilha, ela vai se desvencilhar da música, tá? Há um enriquecimento da forma, contudo, né, ela ainda é redondilha, tá? Lembra das minhas aulas a respeito da métrica, né? Chamada de redondilha maior e chamada de redondilha menor. 7 sílabas métricas para redondilha maior, 5 sílabas métricas para redondilha maior. Há um enriquecimento dessa forma, tá? Mas há um empobrecimento temático. Então, na medida que eu tenho a cantiga de amor, que mostrava, né, toda a vassalagem amorosa, agora esse tema ele dá uma empobrecida. Então, ele fica talvez um pouco mais sensual, ele vai falar de coisas mais do cotidiano, vai continuar falando de amor? Vai, mas há um empobrecimento desse tema. Assim, o caráter é coletivo. Não é necessariamente aquilo que eu sinto em referente a uma mulher, mas aquilo que todos nós sentimos ao nos apaixonarmos. Essa vai ser uma característica que vai nos levar para a próxima escola, o Renascimento, onde os sentimentos serão tratados de maneira universal. O amor é menos platônico, a mulher é mais próxima, a mulher é mais do cotidiano, ela é menos idealizada. Lembra, nós não vivemos o teocentrismo, nós vivemos o antropocentrismo. São detalhes que você não pode esquecer, tá? Volto dizendo, o uso da redondilha maior, também em alguns casos redondilha menor. Agora, muito importante, esse formato de redondilha, seja ele de 7 ou 5 sílabas métricas, também na época, né, era chamado de medida velha, tá? A medida velha. O que é a medida velha? É a medida medieval, tá? Então o verso medieval ele vai ser chamado de medida velha. Por quê? Porque agora, a partir da próxima aula, próxima semana, quando começarmos o estudo do Renascimento, tá ok? Essa medida ela vai ser chamada de medida nova, ou doce estilo novo, ou do estilo novo, certo? Muito bem. Muito importante. Da mesma forma que no trovadorismo nós temos os cancioneiros, teve alguém que pediu aí para mim, né, exemplos, né, de cancioneiros para ele colocar tal. Na verdade, esses estudos existem, né, mas a gente tem pouco acesso, né, ainda não tem assim no YouTube tanto assim, né? Agora, você pode, por exemplo, ouvir muito fado, né? O fado é uma herança, né, da cantiga de amigo, tá? O fado é uma herança da cantiga de amigo, uma marca desse registro, tá? Só para constar, para quem me pediu algumas cantigas porque queria ficar ouvindo, então achei até a ideia legal, tá? Ficar ouvindo
durante o estudo, etc. Agora, as cantigas, elas eram colecionadas em cancioneiros, lembra? O cancioneiro da Ajuda, o cancioneiro da Vaticana e o cancioneiro nacional, tá? A poesia palaciana também foi compilada em cancioneiro, tá? Chamado de Cancioneiro Geral de Garcia de Rezende. Então é o conjunto das poesias feitas durante o humanismo, chamada de poesia palaciana. Por quê? Porque é a poesia do palácio, tá? Eu tenho aqui duas amostras, tá? Uma de Aires Telles e outra de Conde Vimioso. Diz assim, Vimioso, tá? Diz assim: meu amor, tanto vos quero que deseja coração mil coisas contra a razão. Porque se não vos quisesse, como poderia ter desejo eu me viesse do que nunca pode ser? Mas com tanto desespero tenho em mim tanta afeição que desejo o coração. Meu amor, tanto vos quero. 7 sílabas. Entendeu? Que desejo coração. 7 sílabas. Mil coisas contra a razão. Isso é medida velha. Isso é medida medieval, tá? Olha aí a poesia de Conde Vimioso, tá? Meu amor, tanto vos amo, que meu desejo não ousa desejar nenhuma coisa, porque se a desejasse, logo a esperaria, e se eu esperasse, sei que a vós enojaria. 1000 vezes a morte chamo, e meu desejo não ousa desejar-me outra coisa. De novo, meu amor, tanto vos amo. Mesmo verso do Aires, né? Do Aires Telles, 7 sílabas. Que meu desejo não ousa. Meu desejo não ousa. Conta até a sílaba tônica, né? 7 sílabas. Desejar nenhuma coisa. De novo, até a sílaba tônica. 7 sílabas. Isso é chamado de medida velha, isso é chamado de medida medieval, também chamada de redondilha maior. Tinham redondilhas menores também, de 5 sílabas, mas a grande maioria era em redondilha maior, 7 sílabas menores, tá bom? Essa é a poesia palaciana, tá? Muito bem, então vamos lá. Mais uma então. A prosa doutrinária. O que é a prosa doutrinária? A prosa doutrinária eram registros didáticos, tá? Foi dedicada aos nobres com fins didáticos. Existiam livros como a Falconaria, isso mesmo, e da Montaria do Leal Conselheiro. Então, veja bem, eram livros que tratavam da vida da corte, por exemplo, como comer com talher. Talher é algo novo, cara, né? Então, há quem diga que quem inventou o talher foi o árabe, tá? E aí o que acontece? Com o advento das primeiras cruzadas, vinham, né, aqueles que não tinham herança, né? Eu já contei em outra ocasião, né? Vinham aqueles que não tinham herança, por quê? Porque o feudo era herdado pelo filho mais velho. Então vinham aqueles, e o senhor feudal tinha 4, 5, um monte de filhos. E aqueles filhos não tinham herança, quer dizer que eles não tinham direito até. Quem tinha direito era o filho mais velho. Aí o que aconteceu? Com o Papa Urbano convocando para a cruzada, muitos desses viram a oportunidade de enriquecimento. Aí eles saíam lá da Europa e vinham até a Terra Santa. Para os árabes, esses europeus que eram bárbaros, entendeu? Então eles comiam com a mão, tá? Então, os europeus já tinham, por exemplo, o talher elaborado. Então, na verdade, o europeu aprendeu com o árabe e levou, quando ele voltou das cruzadas, levou o talher. Então, por exemplo, como me comportar na corte, né? Então, quer ver? Um que sempre me vem à mente é o Shrek 2. Você lembra que logo quando ele conheceu o sogro e a sogra, eles vão para um jantar, e aí ele serve uma botijinha, né? E ele experimenta, delícia a sopa. Aí não é para comer, é um lugar para lavar a mão antes de comer. Então, né? Então era a conduta à mesa. Aí tem um burro à mesa, o burro, claro, não sabe se comportar à mesa. Tem os talheres, o Xerec viu os talheres e tal, tá? Então era desde o comportamento na corte. Por exemplo, a montaria. Naquele tempo, as meninas não montavam cavalinho, tá?
as meninas usavam vestidos compridões, aquelas náguas, já viu nágua? Então era um vestido que tinha várias outras camadas de vestido embaixo. Pergunta para o seu professor de história, por exemplo. Me pergunta também para que servia aquelas náguas. Aquelas náguas serviam para diminuir o cheiro ruim, né? Então, né, por exemplo, vamos supor aqui um exemplo aqui, né? O Palácio de Versalhes, né, que tinha um jardim. Não. Por que tinha aquele jardim? Para as pessoas irem ali e defecarem ali, da vontade de defecar, né? Faz seu pipi, faz seu totô, e aí aquelas náguas serviam, né, para fazer a limpeza. Então usavam bastante náguas ali, que era para segurar o mau cheiro, segurar o futum, né? Ah tá, e na hora de cavalgar? Como é que cavalgaria? Aí ensinava a como montar. As meninas montavam de ladinho, não podia montar cavalinho, não montava cavalinho, montava de ladinho, entendeu? Então ensinava desde como se comportar à mesa, desde como montar. Ensinava também, existiam livros de falconaria, quer dizer, como caçar com falcão. Então era uma prática dos nobres, né? Tinha o falcão seguro, você já viu em alguns filmes, né? Segura o falcão aqui, solta o falcão, aí vai lá o falcão, tá? Aí volta o falcão, segura o falcão, entendeu? Então é o livro da falconaria, o livro do Leal Conselheiro, da montaria. Bom, em que se produziam conceitos também, né? Conselhos sobre tanto o amor quanto a inveja. Meu filho, cuidado, a vida é um negócio complicado. Então são livros didáticos, livros que ensinavam como se comportar à corte, tá? Por exemplo, eu também tenho, né, uma amostra disso, né? O Horto do Esposo, juntamente com Bosco de Leitura. São duas obras, tá? Que foram escritas no mosteiro de Alcobaça, né? Então, nós temos o mosteiro de Alcobaça, mosteiro esse, né, que supostamente, né, aconteceu o seguinte: o mosteiro de Alcobaça tem uma história legal, que diz a história que Dom Afonso Henriques, quando estava lá em Eurique, né, quando ele recebe a visita do anjo, né, e o anjo fala, né, que ele vai, né, conquistar as nações, tal, não sei o que, diz a lenda que o anjo dá as medidas do mosteiro de Alcobaça. E você vai construir um mosteiro para mim, né, em Alcobaça. E está lá o mosteiro de Alcobaça. Supostamente quem deu as medidas de como que tinha que ser e tal foi um anjo a Dom Afonso Henrique. Aí Dom Afonso Henrique vai para a batalha. E o anjo também falou: no final da batalha você não pode contradizer o que o povo disser. Então o que o povo vai dizer é a minha vontade. E quando terminou a batalha, o povo gritou: viva Dom Afonso Henrique, alto rei de Portugal, né? Então a maioria dos reis, né, vou contar a história de novo, a maioria dos reis na Europa, eles são coroados e depois são aclamados. Em Portugal era feito ao contrário, o rei era aclamado e depois coroado. Assim foi feito com o Dom Afonso Henrique. Diz o anjo que o anjo falou para ele: aquilo que o povo falar, você não pode contrariar. E o povo, depois que a batalha acabou, a batalha de Eurique, que era uma batalha impossível de ser vencida, né? Ele vence a batalha de Eurique contra os mouros. Eram, se não me engano, 5 ou 4 reis mouros, 4 ou 5 exércitos, e ele vence a batalha. Ao vencer a batalha, na hora que o povo termina, o povo grita, né? Viva Afonso Henrique, alto rei de Portugal. Tá? Então ele foi aclamado. E aí diz que nessa revelação ele ganhou a forma do mosteiro de Alcobaça, que daí ele, né, constrói o mosteiro de Alcobaça. Então essa é a prosa doutrinária, são livros didáticos. Então vamos lá para nosso rápido resumo, que o meu tempo está acabando, tá? Então, resumo dos feitos literários. Lembra? Então começa com a geografia. Muito importante, tá? Eu não falei no primeiro momento, vou falar agora para a gente recordar. A historiografia, ela também é chamada de cronicões, chamado também de crônicas dos reis, ou chamados de nobiliários. Esses nomes têm que ser decorados, tá, meus amigos? Então, nobiliário é o outro nome dado às historiografias, que, entre outras coisas, esses nobiliários, também esses registros historiográficos, eles eram feitos para saber a linhagem dos reis. Então era feito a linhagem para não perder a linhagem, porque o rei, volta a dizer, ele não tinha um filho, tinha 2, 3, 4, 5. O rei, que era o herdeiro, ele era chamado de príncipe, tá? É um príncipe, tá bom? Príncipe herdeiro. Mas os outros filhos, que eles não eram herdeiros, eles eram chamados de infantes. E
as meninas eram chamadas de infantas, tá? Só para constar. Lembra as novelas de cavalaria, que também tinham outro nome, eram chamadas de canções de gesta, tá? Então, chamadas de novelas de cavalaria. É um feito literário dentro do humanismo. A hagiografia, também chamada de história de santos. A poesia, como eu falei, a poesia palaciana. E a prosa doutrinária. Todos esses são elementos dentro do humanismo. E, claro, não pode deixar um elemento que a apostila trabalhou bem, que é o Teatro Gil Vicentino. Vamos fazer alguns exercícios? Então, vamos lá. Primeiro aqui eu tenho uma iluminura, tá? Essa iluminura, vamos lá. Essa iluminura representa qual feito literário no humanismo? Então, é muito importante, tá? O Enem, por exemplo, esse ano eu acho que a gente vai ter só Enem, se a gente tiver, né? Então, por exemplo, quem estava esperando o passe, o negócio parece que está desgrunguelando, mas tudo bem. Mas o Enem, provavelmente. O Enem trabalha muito com imagens. Eu tenho uma imagem de um cavaleiro medieval, tá? Então, nota, ele tem uma auréola. Por quê? Porque um camarada, ele era praticamente considerado um santo, uma pessoa que abnegou, inclusive, o relacionamento com uma mulher. Ele tem voto de castidade, pelo menos no tempo em que ele é cavaleiro, tá? Porque muitos desses eram liberados do seu voto, eles voltavam para suas cidades, né? E aí se casavam, formavam família, etc, etc. Pois bem, então, essa iluminura representa que feito literário? Você vê, ó, o elaborador, o que ele fez? Ele tirou o nome novela de cavalaria e colocou o quê? Colocou canções de gesta. As canções de gesta são outro nome dado às novelas de cavalaria. Não é prosa doutrinária, não é hagiografia, não é historiografia, nem poesia palaciana. São canções de gesta, tá bom? Chamadas também de novelas de cavalaria, tá? Só para constar. Outro exercício. Aí eu tenho aqui um vitral. Era muito comum na catedral o uso do vitral. Olha o que o elaborador vai falar. A imagem em questão é um vitral. Algo muito comum durante toda a chamada Baixa Idade Média. Então eu tenho a Alta Idade Média, que é do 500 até o ano 1000, e do ano 1000 até esse momento de transição, chamado de Baixa Idade Média. Tanto para trazer luminosidade dentro da catedral, quanto para retratar personagens da época. Neste caso, Santo Agostinho, entendeu? Então fica pela aula do quarto tempo. O registro das histórias desses santos da igreja era chamado de... Como é que era chamado o registro? Era chamado de prosa doutrinária, historiografia, hagiografia, canções de gesta ou poesia palaciana? Isso mesmo. Eram chamados de hagiografia, tá? E um último exercício é o exercício, né, que eu trago para vocês. Sobre a poesia palaciana, cenário alternativa falsa. Quer dizer, tá tudo certo, tem uma que tá errada, tá? É mais espontânea que a poesia trovadoresca pela superação da influência provençal. Ela superou a influência provençal? Sim. Pela ausência de normas para a composição poética e pelo retorno à medida velha. Não há ausência de normas, muito pelo contrário. A norma é rígida, ele é feito em 7 sílabas métricas. Ele não retorna à medida velha. Ele era e ele continua sendo medida velha, tá? A resposta errada é a letra A, tá bom? A letra B. A poesia, que no trovadorismo era canto, separa-se da música, passando a ser falada, tá? Passando a ser fala. Destina-se à leitura individual e à recitação, sem o apoio de instrumentos musicais. Correto, tá tudo certo. Tem só a letra A que está falsa. Letra C. A diversidade métrica da poesia trovadoresca foi praticamente reduzida a 2 medidas. Os versos de 7 e 5 sílabas métricas, chamados de redondilhas maiores ou redondilhas menores. Correto. Letra D. A utilização sistemática dos versos de redondilhas denomina-se medida velha ou medida medieval. Correto, velho. A poesia palaciana foi compilada em 1516 por Garcia Rezende, aquilo que eu falei para você. É o Cancioneiro Geral, antologia que reúne 880 composições de 286 autores, dos quais 29 escreviam em castelhano. Importante isso, tá? Abrange a produção poética dos reinados de Afonso V, Dom João II, Dom Manuel I, o Venturoso, tá? Então, alguns exercícios, 3 exercícios para a gente fazer junto. E o que você vai fazer agora? Agora você vai pegar a apostila na página 136 e vai fazer o exercício 1, 2 e 3 do Desenvolvendo Habilidades, tá? Então, desenvolvendo habilidades? E, cara, eu repeti o elemento, cara,
Não, no caso aqui, né, eu já fiz no início, né? Isso mesmo, eu fiz com vocês, desenvolvendo habilidades, tá? Muito bem. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer agora os outros exercícios, então. Já que eu já fiz no início, desenvolvendo habilidades, vamos lá, não tem importância. Vamos fazer da página 136, ó, 136 e 137, tá? Exercícios também, 1, 2 e 3. Esse aqui é o tempo, que daí no caso eu tenho que parar, tá? 136 e 137. Também da página 136, mais agora 136 e 137, exercício 1, 2 e 3, tá bom? Ele vai falar a respeito de alguma coisa sobre o humanismo, tá? Mas são, no caso, os exercícios que a apostila chama de exercícios complementares, tá? Então, é importante, exercícios complementares para a gente fazer agora, tá? Tá bom, então? Então, agora você pratica com a página 136 e 137 com exercícios complementares. Meus amigos, com essa explanação eu termino a minha aula sobre humanismo, o capítulo, a parte 2 da apostila, tá? O módulo 6, perdão. E aí, fique atento, sexta-feira eu já solto já a atividade do AVA. Aí você tem de uma sexta a outra sexta para você fazer. Semana que vem a gente já começa um outro assunto, tá bom? Meus amigos, muito obrigado pela audiência, pela paciência, tá bom? E até semana que vem, tá?